Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui mais uma tarde para começarmos um excelente bate-papo aqui com outro empreendedor, sócio do Instituto Êxito do Empreendedorismo, para falarmos sobre superação de adversidades, lições de vida, como superar dificuldades, principalmente em momentos difíceis como esse. Nesse movimento de empreendedorismo de sobrevivência que nós criamos lá no Instituto Êxito do Empreendedorismo. Queria lembrar vocês que o movimento criado pelo sócio do Instituto visa auxiliar, ajudar os empreendedores brasileiros a superarem adversidades, a superarem dificuldades, a angariarem algumas habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, para que possa sair dessa situação de pandemia e, depois dela, crescer e prosperar. Por conta disso, estamos convidando os sócios do Instituto, os diversos empreendedores. Já passaram por aqui Carol Pfeiffer, grande empreendedora, especialista em investimentos na Bolsa de Valores, e não só na Bolsa de Valores, mas especialista em investimentos. Já tivemos outros grandes empreendedores e hoje vamos ouvir as lições, né, do amigo Juliano Belletti, que é patrono do Instituto Êxito do Empreendedorismo, que é sócio honorário do Instituto Êxito do Empreendedorismo e também está empreendendo empresarialmente, embora antes, na vida como jogador, já era empreendedor. Porque, como vocês sabem, empreender não é só criar CNPJ, não é só criar empresas, né? Empreendedorismo é proatividade, é atitude, é ação. Eu me lembro muito bem como Murilo Gun definia empreendedorismo. Murilo Gun, que é um pernambucano, é um empreendedor que tem vários cursos sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre inovação. Ele definia empreendedorismo, Belletti, dizendo que empreendedorismo é isso, ó. Ou seja, é atitude para ele, é você agir, é você se movimentar, é você criar coisas que gerem valor para a sociedade, que gerem coisas positivas, benefícios para a sociedade, para o povo. Primeiro para o empreendedor, segundo para a família do empreendedor e terceiro para a comunidade onde ele está inserido, né? Isso é que é empreendedorismo na nossa ótica. Daí quero dar as boas-vindas ao amigo Belletti, agradecer pela sua participação, convidar aí a turma aí para chama os colegas aí, né? A gente só vai começar o bate-papo quando passar de 100 pessoas aí, tem 60, por enquanto está muito pouco. Bota os aviãozinhos aí, pelo menos 30 pessoas cada um, 3 vezes 6, 18, aí já passa aí, ó. Para que a gente se anime, né, e comece a passar as nossas lições aqui. Porque a gente passa aqui 1 hora trocando informações, 1 hora do nosso tempo, e é importante que as pessoas participem, é importante que as pessoas interajam e até mandem perguntas, né? Então, o pessoal chama o povo aí para que a gente se anime, né? Senão a gente perde a animação aqui para poder... Não é não, Belletti? Opa! Porque se é um bate-papo só eu e Belletti, a gente marca quando passar a pandemia, numa mesa tomando um esquinho e trocando ideia, né, Belletti? Então chama o pessoal aí, Ótima meus ideia. amigos. Mas eu queria apresentar o Belletti para o meu pessoal aí que já está chegando. Para quem não conhece, né, para os meus seguidores, dizendo que Juliano Belletti é ex-jogador de futebol. Isso eu acho que todo mundo sabe, profissional. É um dos maiores vencedores da história do esporte, do futebol brasileiro e internacional, tendo conquistado 22 títulos. Muitos títulos, hein? 22 títulos. Entre eles, o de campeão da Copa do Mundo de 2002. Foi pelo Barcelona, Belletti? Não, Copa do Mundo, seleção brasileira.
2002, o Penta. A Copa do Mundo, eu pensei que fosse Copa de entre clubes. Foi pela Seleção Brasileira em 2002, exatamente. Hoje é empreendedor, já era empreendedor na época como jogador, porque o jogador pode ser empreendedor e a gente vai falar sobre isso. Empreendedor não é só comprar ou criar empresas, não. Você pode ser empreendedor até no setor público. E eu era empreendedor no setor público. Ele é palestrante, mentor, embaixador do Barcelona Futebol Clube, CEO da Belete Sports, co-proprietário e diretor técnico da rede de franquias Arena Belete, Belete Soccer Academy, embaixador da Champions League Experience Brasil, em São Paulo, patrão e membro do Instituto Êxito de Empreendedorismo, co-criador da grama sintética Belete Signature, by Max Grass, membro da Comissão de Ética da Federação Paulista de Futebol, co-criador do programa de treinos de futebol para crianças Belete Soccer Program e orientador de 2 startups de tecnologia e de um fundo de investimento europeu. O currículo é grande, não é, Belete? Você mesmo falou, né, mestre? Ser empreendedor é ter atitude, é proatividade. Exatamente. Ser atitude é você se movimentar, meus amigos. É você agir, é você sair do estado de inércia, de letargia, é você criar coisas, é você ser criativo, você ser inovador, é você estar procurando sempre crescer, prosperar, ter sucesso e ajudar as pessoas. Porque não existe empreendedorismo sem que você possa criar e gerar benefício para as pessoas. E eu vou começar a primeira pergunta para a Belete, mas antes eu queria dizer que hoje o livro que eu vou depois passar para vocês, para os melhores comentários ao final, que eu vou fazer um print, vou gravar a nossa live, depois vou publicar no feed, os melhores comentários, vai ganhar esse livro aqui, ó, meu 15º livro, chamado Transformando Sonhos em Realidade. Transformando Sonhos em Realidade, a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes. E aqui eu queria lembrar vocês, principalmente para o pessoal de Belete que está chegando aí, que esse livro é uma autobiografia, onde eu conto parte da minha história. Por que parte da minha história? Porque eu digo aqui no prefácio desse livro que a minha biografia será escrita em 5 livros, se Deus quiser. Primeiro eu escrevi aos 50, quando eu completei há pouco tempo 50 anos. O segundo eu vou escrever aos 60, o terceiro aos 70, o quarto aos 80 e o quinto, se Deus assim permitir, irei escrever aos 90 anos de idade. Por que isso? Porque Alexandre o Grande morreu com 33 anos e com 33 anos ele conquistou o mundo. Porque nós, empreendedores, também, de 10 em 10 anos, a gente não pode construir muitas pirâmides. Nós podemos. Então, de 10 em 10 anos, em cada década, você pode construir muita coisa. Se você pode construir muita coisa, logo você, de 10 em 10 anos, você pode contar muita coisa para as pessoas e dizer, falar sobre a sua biografia decenal. Né? De 10 em 10 anos, você vai construir muita coisa. Eu, por exemplo, estou começando minha vida empreendedora agora. E você, Belete, está começando a vida empreendedora agora também? Como você falou, né, mestre? Desde quando eu jogava, a gente já é empreendedor de algum jeito, né? Pois é. Então, Belete, fala aí um pouco sobre a sua carreira, como você, jogador de futebol que já era empreendedor, como é que você começou? Conta aí para o nosso pessoal aí. Vamos lá. Quero te agradecer, né, mestre, pelo convite, fazer parte hoje aqui do bate-papo com o senhor, uma entidade nacional que eu admiro e respeito. E carreira de jogador sempre começa muito cedo. Eu sou de Cascavel, no Paraná, mas comecei no Cruzeiro em Belo Horizonte, onde eu me profissionalizei com 18 anos de idade. Ser jogador de futebol profissional é quase impossível. Por que eu falo isso? De cada 30 mil garotos que tentam, somente 100 conseguem. E desses 100 que conseguem, só um vira profissional. Então a profissão de jogador de futebol com carteira assinada é muito difícil. Do Cruzeiro, com 18 anos, eu fui para o São Paulo. Joguei no São Paulo durante 6 anos, de 96 até 2002, com intervalo ali em 1999, onde eu fui emprestado ao Atlético Mineiro.
Pelo São Paulo, eu fui convocado para a Copa do Mundo, defender a seleção brasileira, onde fomos penta, e aí abriu as portas para ir para a Europa. Joguei no Vila Real, 2 temporadas, 3 temporadas no Barcelona, 3 temporadas no Chelsea da Inglaterra, e voltei ao Brasil. O meu último time que eu entrei em campo foi o Fluminense. Algumas curiosidades com relação à carreira. Eu entrei em campo defendendo 7 camisas e eu fui campeão em todos os times que eu joguei. Até o Vila Real da Espanha, que é um time pequeno, pouco conhecido, e que na minha primeira entrevista, quando eu cheguei no Vila Real, eu disse: eu estou acostumado com o São Paulo, com a seleção brasileira, então eu estou acostumado a brigar por títulos, a lutar por títulos. Então eu vim para o Vila Real para ser campeão. Deram risada na entrevista. Só que conseguimos conquistar um torneio europeu em 2003, se eu não me engano, isso, em 2003. E você destacou antes, né, Messi, que eu fui campeão 22 vezes. E no futebol, e até na vida, a gente pode fazer essa associação. A gente mais perde do que ganha. É mais não do que sim. Então, uma das coisas que eu trago do futebol para hoje em dia é saber ser persistente. Insistir naquilo que você acredita, naquilo que você está trabalhando, que apesar de um fracasso, de um erro, de uma derrota, você tem que acordar no outro dia e recomeçar. E isso eu trago desde os 16 anos de idade. Defendi a seleção brasileira, fui convocado mais de 50 vezes, aí destaca-se o pentacampeonato em 2002, e me aposentei em 2011 dos campos por problemas nos tendões de Aquiles. E tudo isso, desde o Cruzeiro até encerrar a carreira, nos times que eu joguei, foi como volante, meia e lateral direito. Só que até os 15 anos eu fui goleiro, lá em Cascavel, no Paraná. Então o que eu aprendi com essa mudança de ser goleiro e na adolescência mudar de posição, foi a capacidade de adaptação às novas coisas. A mudar de posição ao novo time, à nova cidade, ao novo país, o entender, o ganhar e perder. E é o que eu trago hoje. Eu acho que o poder do empreendedor também tem a ver com a capacidade de adaptação ao que ele está sendo colocado em um novo ambiente. Igual estamos vivendo agora. Devido à pandemia, temos que nos adaptar. Ser criativos, pacientes, resilientes. E o futebol era isso toda semana. Você perdia na quarta-feira, quinta-feira começa de novo, tem jogo domingo. Foi eliminado de campeonato? Acorda, levanta e vai treinar. Perdeu uma final de campeonato? No outro dia você tem que treinar 100%. E isso me ajudou bastante. Ser persistente dentro dos campos, que tem me ajudado hoje em dia. Eu não estudei tanto assim, eu parei no 2º grau. Tive que parar de estudar porque não dava para manter as duas coisas. Jogar futebol a nível profissional e estudar. E já fui de tudo depois que me aposentei, viu, mestre? Eu já fui diretor de revista, diretor de uma academia, comentarista esportivo na televisão. Já tive um time de futebol. Ali, eu tive que me adaptar rapidamente a coisas completamente diferentes que eu estava acostumado como jogador. E hoje, sendo embaixador do Barcelona, sendo palestrante, tendo a Arena Belete, é tudo que, quando me colocam um desafio, estudar, buscar conhecimento e encarar que não vai ser fácil. No futebol não era fácil, aqui fora não é também, né, mestre? O senhor que começou como engraxate e se tornou bilionário, pode até dizer mais sobre isso, né? O caminho do sucesso não é o mais fácil. E ter uma carreira de sucesso também não é rápido. Exige muita persistência, muito aprendizado, que o senhor também teve, né? Pois é, Belete, eu queria lembrar aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, né, que o objetivo nosso aqui é exatamente mostrar as lições das pessoas que já caminharam o caminho árduo do empreendedorismo, que já caminharam o caminho árduo do sucesso, porque o sucesso é a conjugação de uma série de elementos. Tem pessoas que perguntam qual é o segredo do sucesso. Ora, o sucesso é a conjugação de milhares de elementos, não é um só elemento. Você vai juntando, caminhando aquele caminho árduo, aquele caminho cheio de pedregulhos, cheio de pedras, cheio de ervas daninhas, passando por muito sacrifício e muitas dores até chegar lá, né? Então, a gente está trazendo aqui mais uma pessoa de sucesso como Belete, que
à luz dessa primeira pergunta, já passou vários ensinamentos aqui. Em primeiro lugar, ele disse que foi campeão várias vezes, que eu estou anotando aqui o que ele disse. Ou seja, o empreendedor, por si só, ele é um campeão, ele é um vencedor. Assim foi Belete, assim é Belete. Mas ele disse também que teve muitas perdas também, não ganhou tudo. Ou seja, para chegar ao sucesso, a gente passa por muito fracasso, por muita queda. Porque o sucesso e a prosperidade está inexoravelmente vinculado ao fracasso também. Você antes tem que fracassar para depois chegar ao sucesso. Eu, por exemplo, me lembro quando era advogado, a situação estava difícil, muito difícil. E aí a minha empresa estava quebrando, empresa de advocacia, porque era uma época difícil do país, como está sendo hoje, economicamente muito difícil, os planos econômicos, uma série de situações. Aí eu resolvi ser juiz federal do trabalho. Falei, eu vou estudar, eu vou tracei um plano para estudar 6 horas por dia durante 3 anos. E aí comecei a estudar 6 horas por dia, todos os dias, sábado, domingo e feriado. E as pessoas às vezes me perguntavam, e você consegue estudar 6 horas por dia? Consigo. Quando eu não consigo, porque se eu ficasse doente ou tivesse algum compromisso muito urgente, eu tinha que pagar aquelas horas no dia seguinte, porque aquilo era um compromisso, aquilo era uma meta a ser cumprida, como as pessoas têm que fazer, têm que traçar uma meta e com método e disciplina lutar para conquistar essa meta, porque uma vez conquistada a meta, com certeza ele vai chegar ao objetivo, ao desiderato final, e assim fui eu. Durante 2 anos, antes de completar 3 anos, eu já tinha visto o programa 3 vezes. Mas antes de conquistar o primeiro sucesso grande, que para mim o cargo de juiz federal do trabalho foi o primeiro grande sucesso, o segundo, né? Porque o primeiro foi passar no vestibular de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, que era um cara de uma família muito pobre e tive que ser autodidata, estudar muito para poder passar. E passando na Universidade Federal de Pernambuco, para mim já foi uma grande alegria, né? A primeira grande alegria da minha vida. E a segunda foi quando eu passei no cargo para juiz. Mas antes, pessoal, eu ia estudando e ia fazendo concurso. Eu reprovei em vários concursos, vários. Ou seja, tive vários fracassos, porque o fracasso é apenas uma etapa do sucesso. Reprovei em vários, mas chegou um ponto que eu já tinha visto o programa várias vezes e aí não tinha como eu reprovar mais. Aí comecei a passar. Passei em os primeiros colocados no primeiro, depois passei no segundo, depois passei no terceiro. Aí o sucesso foi uma sequência. Mas antes eu passei pelo caminho árduo do fracasso. Antes de chegar ao sucesso, você já vai chegar ao fracasso. O que é importante é que você persista. E ele disse aqui, eu persisti bastante. O importante é que você persista, que você seja perseverante, seja determinado, disciplinado e continue na luta ali, porque água mole em pedra dura sempre bate até que fura, não é isso, Belete? Já dizia Confúcio, né? Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare nunca. Desde que você não pare nunca. Então eu fui conseguir passar no concurso depois de reprovar em vários. Então, outra lição que você passou, que é a persistência. A quarta lição que você passou nessa pouca fala sua aí sobre tem que estar estudando, amigo, tem que... Na época já era assim, imagina hoje, onde a maioria dos empregos estão se acabando. A maioria dos empregos estão sendo substituídos, especialmente pela automação e pela inteligência artificial. Ora, você tem que estar procurando se qualificar, porque hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento. O conhecimento hoje é muito mais importante que os recursos materiais, considerado instrumento de poder, né? Então, antes já era assim, imagine agora. E, por fim, a outra lição, a quinta lição que você já passou nessa primeira fala sua, adaptar, tem que se adaptar a situações difíceis. Você procurava se adaptar aos clubes que você era contratado. E em se adaptando, você conseguia ser campeão, você conseguia ter sucesso e ser campeão. Agora, veja bem, a adaptabilidade, a flexibilidade, você se adequar a uma situação, isso é um dos princípios da resiliência. Você falou sobre resiliência ao se falar em adequação e adaptabilidade. Porque para sermos resilientes, a gente tem que ser tolerante, flexível e nos adequarmos às situações adversas, como aqui estamos passando, né, Belete?
essa situação louca aí de pandemia, de crise de saúde, que gerou uma crise política e, por via de consequência, gerou uma das maiores crises econômicas que a gente está passando. Então, só aí você deu 5 lições para as pessoas que estão nos assistindo, para os empreendedores que estão nos assistindo. Muito bem, parabéns. Obrigado, mestre, que é isso. E a gente sabe, né, que tão difícil quanto lidar com o fracasso, também é lidar com o sucesso. Às vezes o sucesso pode te iludir, te colocar numa situação de comodismo, achando que agora que eu cheguei no sucesso, eu consegui realizar meu negócio, é só manter. A gente brinca no futebol. Não, agora é só manter. Muito pelo contrário, se você continuar fazendo as mesmas coisas, alguém vai estar estudando mais que você, alguém vai estar treinando mais do que você, vai estar se preparando mais do que você. E aí, eu trago uma outra coisa que fez muita diferença para mim, tem feito hoje em dia, que dentro da cultura do esforço é o comprometimento. Quando você realmente se compromete a uma coisa, por mais que existam fases de fracasso, fases de sucesso, você não abre mão do seu comprometimento com aquilo que você está buscando. Vamos pensar que aquela taça que está aqui, essa aqui, eu a ganhei em 1999, quando fui eleito o melhor meia-direita do Brasil, no Campeonato Brasileiro. 1999, defendendo a camisa do Atlético Mineiro. E em 2000, eu volto para o São Paulo e percebo que o meu técnico está sentindo a falta de um jogador, de um lateral direito. O time está completo, o elenco está fechado, só falta o lateral direito. E eu, mesmo sendo eleito o melhor meia do Brasil, me ofereço para o técnico do São Paulo para ajudá-lo e jogar de lateral direito no começo da temporada. Podia ser uma decisão completamente equivocada, né? Ser o melhor meia do Brasil, joga no meio de campo, você está ali mais acesso à bola, protagonismo, ajuda muito o time. Eu estava fazendo muito gol, a fase era muito boa, e vou para o lado do campo, próximo da linha ali, simplesmente porque eu vi que o técnico precisava e eu quis ajudá-lo. E eu me comprometi a essa mudança, me adaptar rapidamente à posição, que não é a mesma coisa jogar no meio que jogar no lateral. E isso, eu estava preparado para essa mudança, para essa readaptação, a mudar de posição, porque eu já tinha treinado outras vezes durante toda a carreira. Então, quando eu me coloco à disposição, saio da posição que eu estava mais confortável para ir para um lugar para ajudar o time, eu tinha muito autoconfiança em mim mesmo, porque todo o aprendizado que eu tive até aquele momento ali, eu acho que eu ia dar conta de poder ajudar. E hoje, vivendo essa crise devido à pandemia, ninguém deve esquecer o que já passou para chegar até esse momento. E usar os momentos que foram superados, os desafios que foram superados, como experiência, como vivência e como motivação para passar por cima desse momento de dificuldade. Graças a essa mudança, isso foi em janeiro de 2000, 6 meses depois, eu fui convocado para a seleção brasileira como lateral direito e disputei a Copa do Mundo de 2002 como lateral direito, convocado pelo Felipão. Graças a esse comprometimento de entender que era difícil, era complicado, o nível competitivo é muito alto, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar muito para conseguir fazer sucesso também numa posição que não era minha. Extraordinário. Dessa fala sua, a gente pode extrair várias coisas que eu quero comentar aqui, Belete. Mas antes, perguntaram qual é o tema da live. A live é empreendedorismo de sobrevivência, ou seja, como você superar as adversidades, como chegar à prosperidade e ao sucesso e superar exatamente esses momentos difíceis que todo mundo está passando. Momento de crise de saúde, momento de crise econômica. E para a gente superar isso, a primeira coisa que a gente tem que ter é a autoconsciência, né? A autoconsciência, a autoconfiança. A gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que procurar ser detentor de algumas habilidades socioemocionais. Temos que ter otimismo, positividade, fé e esperança. Temos que acreditar em nós, temos que acreditar em Deus, né? Mas o tema da live é isso aí, é empreendedorismo de sobrevivência. Mas você falou, Belete, que para conseguir as vitórias, para conseguir alcançar o sucesso e manter, você teve que ter muito comprometimento, exatamente. Temos que ter compromisso com o sucesso. Temos que ter compromisso com nós mesmos, compromisso
com o nosso trabalho, compromisso com os nossos objetivos, compromisso com os nossos sonhos. Ninguém chega ao sucesso e à prosperidade sem ter compromisso com os nossos objetivos e os nossos sonhos, ou seja, isso é comprometimento. Quem não tem compromisso não chega a lugar nenhum. Pessoa que não é compromissada não chega a lugar nenhum. Você falou muito que tinha autoconfiança para poder ter sucesso e chegar às vitórias que você chegou. Pessoal, temos que ser autoconfiantes. E como é que a gente conquista a autoconfiança? Todo mundo só conquista a autoconfiança através do autoconhecimento, através do conhecimento interno. A gente tem que se conhecer para poder confiar na gente mesmo. Como é que você vai confiar numa pessoa se você não conhece essa pessoa? Então você tem que se conhecer para poder se confiar, para você ter autoconfiança. Belete confiava nele, tinha autoconfiança porque ele sabia que ele era capaz, ele tinha preparação, ele era preparado. Então, tenha autoconfiança em você, mas antes se conheça. Né? Você tem que se conhecer, conhecer suas habilidades, suas fraquezas e fortalezas, saber o que você é fraco, o que você é forte, para poder você ter autoconfiança. Porque através do autoconhecimento você adquire autoconfiança. Através da autoconfiança você adquire autoestima, adquire também o otimismo, a positividade, a resiliência, e aí você, com certeza, vai chegar ao sucesso em qualquer carreira, em qualquer área na sua vida. Agora, continue chamando o povo aí para assistir esse bate-papo nosso aí, para a gente se animar e continuar aqui traçando conhecimentos, viu? Trocando conhecimento. Chama o povo aí, pessoal. Chama um aviãozinho aí para a gente se animar aqui, né, Belete? E lógico, chama a galera aí. E até com relação a isso, né, Janguê? Que como eu era goleiro lá em Cascavel, no Paraná, e consegui fazer sucesso no futebol jogando como volante, meia e depois lateral, que eu trago para o lado empreendedor também é o seguinte: antes de eu pensar em ser melhor do que os outros, eu tenho que treinar, me preparar para ser melhor do que eu mesmo. E existem muitas histórias no futebol e fora dele nesse sentido. O que eu posso dizer que fez diferença para mim? Que não nasci com o talento do Ronaldinho Gaúcho ou do Neymar, ou que não nasci com a capacidade de fazer gols do Ronaldo Fenômeno ou do Romário. Mas eu entendia que a cultura do esforço ia me levar ao sucesso. A cultura da preparação, de treinar mais, de me dedicar mais, iria fazer com que eu tivesse mais próximo de conseguir o sucesso. E aí, com 16 anos de idade, que eu tenho esse insight tão jovem ainda, mas consigo levar isso para dentro do campo, muita gente hoje em dia, devido à pandemia, está perdendo um pouco a confiança em função das dificuldades que estão no ambiente. E é absolutamente normal. Como a gente perdia um jogo, ficava muito para baixo, e quando hoje em dia alguém não consegue fechar o negócio, não se sente confiante o suficiente para seguir, ou para ir por um novo caminho, essa preparação, que a gente falou sobre comprometimento, intensidade no trabalho e nos estudos também, tudo isso vai te condicionar a ter confiança para o negócio. Porque eu não tinha o talento dos grandes jogadores, habilidosos e artilheiros, mas quando eu ia enfrentar os melhores jogadores do mundo, eu não tinha medo deles. Eu sabia que eu estava capacitado para fazer um bom trabalho. E agora a gente tem acompanhado muitos jogos, os jogos do passado sendo colocados na televisão, né? E outro dia eu estava vendo um jogo em que, pelo Barcelona, eu enfrentei o Real Madrid, que estava o Ronaldo Fenômeno, estava o Roberto Carlos, estava o Zidane, estava o Figo, estava o Beckham, jogadores mitos do futebol. E nesse jogo, eu, assistindo hoje em dia, fiquei surpreso com a minha autoconfiança ao enfrentar esses caras. Só que essa autoconfiança, para mim, fora do campo, é diferente. Porque uma coisa é dentro do campo. Ali, nós, jogadores, temos muita confiança para enfrentar os melhores do mundo. Estamos preparados para aquilo. Como empreendedor, a minha preparação é diferente. Ela começou assim que eu me aposentei a nível de estudo, de pesquisa, de análise, para hoje ser empreendedor. Mas eu trago isso. Eu entendi que para chegar ao sucesso tem que trabalhar mais que todo mundo. Tem que treinar mais que todo mundo. E é assim hoje em dia também. E foi assim com o senhor, né, Janguier? Em muitos momentos, se você não faz algo a mais do que os outros estão fazendo,
o pessoal te ultrapassa, né? Exatamente. Da sua fala aí, eu anotei 3 considerações que eu gostaria de fazer aqui. E depois eu quero que você faça alguma pergunta para mim. A primeira consideração é que você disse que você teve que vencer a você mesmo. Ora, eu queria lembrar às pessoas que estão nos assistindo que o maior inimigo nosso, o maior competidor, o maior concorrente não são as outras pessoas, não são terceiros, somos nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo é nosso ego, é nossa falta de força de vontade, certo? É nossa falta de atitude, é nossa falta de vontade de vencer, é nossa falta de coragem, nossa falta de ousadia. Esses são nossos maiores inimigos, né? Quando a gente conseguir, já dizia Buda, né? Que por mais na vida que você vença diversas pessoas, diversos inimigos, a maior vitória é quando você vence a si mesmo. Ou seja, quando você Perfeito. consegue vencer as suas crenças limitantes, os seus padrões negativos, as suas negatividades, as suas falta de otimismo, aí sim você vai ser um verdadeiro vencedor. Então, isso foi muito importante você dizer, que quando você vencia a si mesmo, você conseguia ser um verdadeiro vencedor. E você falou também do esforço que tinha que fazer. Você, já que não tinha tanto talento quanto o Neymar, quanto o Ronaldinho, quanto outros jogadores, você vencia por esforço. Ora, o que leva ao sucesso e à vitória nem sempre é o talento. O talento ajuda, mas de nada vale talento, dom, talento, nada vale se não tiver o esforço. Às vezes o esforço obstinado é muito mais importante que o dom e o talento. O esforço obstinado às vezes supera, às vezes não, muitas vezes supera o dom e o talento. E você, apesar de, como diz você, porque eu acho que você era talentoso, apesar de dizer que não era talentoso, você, pelo esforço, conseguiu superar. E eu me lembrei agora de uma história, rapidinho que eu vou contar aqui, que é interessante, que ilustra muito bem isso. Certa vez uma mulher estava assistindo um concerto de um pianista, viu, Belete? O pianista tocava excelente, de uma forma muito excelente, era um grande artista. E aí, assim que terminou, ela correu lá no camarim e conseguiu conversar com ele e disse: eu daria a minha vida, fulano, para tocar como o senhor, eu daria a minha vida. Aí ele disse: eu dei a minha, senhora, eu dei a minha. Desde os 6 anos de idade, ele ensaiava 6 horas por dia. Ou seja, não era apenas o talento, era o esforço obstinado que fez com que ele se transformasse num grande artista. Assim como o seu esforço obstinado fez com que você se transformasse num grande jogador de futebol e ter sido campeão muitas vezes. Então, o esforço, às vezes é muito mais importante do que o talento. Se você tiver o talento, então com o esforço, com certeza, você vai ter sucesso e prosperidade. E até, mestre, eu que, né, no começo da carreira, que eu era goleiro até os 15 anos, saí do gol e fui me tornar um jogador de linha, esse começo, também do lado empreendedor, às vezes é complicado, as pessoas têm dúvidas se é esse o momento. Que dica que o senhor poderia dar para quem quer começar ou recomeçar como empreendedor, devido às dificuldades que o ambiente está proporcionando agora, né? Aí, quais as dicas, quais as lições? Aí a gente pode ficar o dia falando aqui sobre isso, né? Mas, de forma mais resumida, em primeiro lugar, a pessoa tem que decidir mudar de vida, né? Porque as pessoas vivem numa vidinha mediana, para não dizer medíocre, porque medianidade é sinônimo de mediocridade, né? Vive naquela vidinha, com aquele empregozinho, acorda 8 horas, está no emprego público 9 horas, ganhando aquele seu salário. Não quero aqui desmerecer o trabalhador, o seletista, o servidor público, até porque eu passei por tudo isso. Eu estou dizendo que está naquela inércia, daquela vidinha mediana. Então, você nem é um empreendedor, nem intraempreendedor no setor que você trabalha, nem é um empreendedor público. Ou seja, você não é empreendedor porque você vive naquela vidinha, deixa o tempo passar e a gente sabe que o tempo é ouro. Então, o primeiro passo que você tem que dar na sua vida é decidir verdadeiramente mudar de vida e dar um grito bem alto. Chega dessa vidinha mediana. A partir de agora eu vou mudar. A partir de agora eu vou agir. E tem que começar a agir, porque
não adianta ter apenas intenção. Intenção sem ação é mera alucinação, né? Pode se transformar em frustração, o que é uma aberração, eu costumo dizer isso. Então, decida mudar de vida e comece a agir. Mas comece a agir em quê? Você tem que sonhar. Você tem que começar a sonhar e sonhar sonhos impossíveis, porque eu costumo dizer que só o impossível é digno de ser sonhado. O possível você colhe facilmente no solo fértil de cada dia. Já dizia o Walt Disney que é sempre divertido sonhar o impossível. E para a gente chegar ao impossível, basta acreditar. Acreditar. Quando você acredita, você alcança. Basta acreditar que é possível. Porque o impossível ele é dividido em várias partes possíveis. O impossível, pessoal, é dividido em várias partes possíveis. Quando você vai realizando cada parte possível, você alcançará o impossível. É como metas. Você traça uma meta lá em cima, uma meta bem alta, eu quero ser bilionário. E vai trabalhando as metas pequenas, devagarzinho, as metas pequenas. Chega a ser milionário, depois multimilionário. Estou dando um exemplo aí lá em cima mesmo, né? Então você quer construir uma arena Belete, então você começa a negociar e começa a negociar, faz a primeira, faz a segunda. Então o sonho e o sonhar grande, né? Quando eu falo de sonho impossível, eu estou falando de sonhar grande, é um outro passo para se atingir ao sucesso no empreendedorismo, né? É para quem quer começar a empreender. Mas não basta sonhar, repito. Atitude, né? Você tem que transformar seu sonho num projeto de vida. Não adianta sonhar e ficar sonhando, 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 tendo ideias, porque ideia sem ação não vira inovação. Sonho sem ação não vira realização, entendeu? Você tem que transformar ele num projeto de vida. E aí traçar metas. E com muita disciplina, com método, dedicação, esforço, trabalho árduo e extenuante, perseverança, persistência e não desistir nunca, nunca daquele sonho seu. Aí sim, você vai transformar seu sonho em realidade. E tem inúmeros outros passos que a gente fala muito bem sobre isso num livro que eu tenho chamado Fábrica de Vencedores. Fábrica de Vencedores. Uma outra característica que eu gosto muito de falar. Você tem que fugir da doença, da vitimização, do miseralismo ou do sensortismo. Eu criei esse termo, doença do sensortismo, porque as pessoas ficam se vitimizando, dizendo que não são capazes, do que não podem, de que não conseguem. Isso é uma doença, isso é uma crença negativa, uma crença limitante. Ela tem que fugir disso. Fugir disso é aquela história do elefante do circo, né? Você conhece a fábula do elefante do circo? Não. Por que o elefante do circo é um animal poderosíssimo, fica lá preso naquela correntinha, naquela estacazinha que os cara prendem ali com uma marreta? Por quê? Ele pode derrubar uma árvore, ele pode derrubar uma casa. Porque quando ele era criança, ele foi programado mentalmente de que não era capaz para arrancar aquilo. Ele foi programado mentalmente de que não podia. Então ele cresceu com aquela crença limitante de que não era capaz. Assim acontece com muita gente, Belete, que assimila as crenças negativas, os padrões negativos, as crenças limitantes quando criança, até os 7, 8 anos de idade, e assimila, a maioria das vezes, com seus pais de sangue, com seus pais ou pais adotivos, você assimila aquelas crenças negativas, e aí cresce com aquela programação mental, aquele condicionamento mental de que não é capaz, de que não consegue fazer nada, de que não consegue vencer, de que não consegue passar num concurso público, entendeu? De que não consegue construir o seu empreendimento, de que não consegue ter sucesso e prosperidade. E eu costumo dizer algo que é muito interessante. Quem se faz de vítima perde a sua capacidade produtiva, pois constrói sua própria prisão, entra nela, tranca, joga a chave fora, virando um prisioneiro sem perspectiva de habeas corpus. Ou seja, então a gente tem que fugir dessa crença negativa, dessa crença limitante. E por aí tem inúmeras outras dicas que eu poderia passar aqui, mas vamos entrar. Muito bom. Vamos fazer uma pergunta para você aqui. Eu queria perguntar para você, Belete, você é patrono do Instituto Êxito de Empreendedorismo, esse aqui, que nós criamos com o objetivo de ajudar
os empreendedores, especialmente os jovens, aqueles mais carentes, a empreenderem na vida e nos negócios, né? Nós fizemos 2 anos, fizemos 1 ano agora, dia 22 de maio, já temos mais de 450 sócios. Quem é empreendedor está convocado para se associar e vamos ajudar muita gente, através de muitos cursos, através de mentorias, tudo gratuito, através de palestras, de vídeos inspiracionais. Falando nisso, você tem que marcar a sua palestra, né? Opa! Você tem que marcar a sua palestra. Hoje mesmo vai ter o seminário do êxito e vamos ter hoje 3 palestras. Você tem que marcar a sua. Mas marcar também a sua mentoria no aplicativo de mentoria. E eu sei que você já subiu um dos cursos seus na plataforma do nosso Instituto. Fala um pouco sobre esse seu curso e como esse seu curso pode ajudar os empreendedores nesse momento de empreendedorismo e sobrevivência. Olha, mestre, eu quero te parabenizar por ser o fundador do Instituto Êxito. O senhor está tornando capaz mais acesso a grandes monstros, pessoas que são ótimos empreendedores. A minha contribuição nesse sentido é com relação à pessoa adquirir melhor autoconfiança para as tomadas de decisões que essa pessoa tem como empreendedor e estar mais preparado para as oportunidades. Eu tive que me condicionar no meu dia a dia como jogador a sempre me preparar em muito alto nível, sempre acreditando que em algum momento a grande oportunidade ia aparecer. E naquele momento eu queria estar o mais preparado possível. Não depender da sorte, não depender de uma indicação, não depender exatamente ou exclusivamente disso. E sim entregar mais do que as pessoas estavam esperando daquele garoto de 16 anos que veio de Cascavel, que poderia sim contribuir para com a sua equipe. E nesse curso, no Instituto Êxito, a ideia é essa, são ferramentas, são recursos de como a pessoa ficar mais atenta, se preparar melhor para as oportunidades que aparecem na frente. O futebol é muito difícil, é muito competitivo, não tem espaço para todo mundo. É muito garoto, é muito adolescente, buscando um lugar para ser jogador de futebol profissional, mas o número de lugares é muito pouco, não tem jeito. Em cima disso, o curso, hoje como empreendedor, eu consigo trazer algumas coisas que eu aprendi no futebol para ser empreendedor. Vou dar um exemplo aqui de uma reunião de negócios que eu tive ontem, e para a reunião de ontem, eu me preparei para aquela reunião 5 dias antes, durante todos os dias, entendendo a empresa, com quem eu ia conversar, aonde podia haver sinergia entre as empresas que eu estava fazendo a conexão. E isso eu trago do futebol, de não esperar o grande clássico para na semana do clássico treinar no máximo que eu posso. Não. Independente do jogo que eu tivesse pela frente, a minha preparação era sempre no mais alto nível possível. Tive a felicidade de quase todos os times que eu joguei eram times que lutavam para ser campeão, então meu nível de preparação tinha que ser o mais alto possível. E eu trago isso para hoje em dia, e eu trago isso para o curso no Instituto Êxito. Estar sempre preparado, buscar sempre o melhor conhecimento, ver o que as pessoas de sucesso estão fazendo, qual é a preparação delas, e se inspirar naquilo, ter aquilo como exemplo para que você, quando a oportunidade aparecer, quando você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida pessoal ou profissional, você está com a mente preparada para aquela pressão e responsabilidade que você vai ser exigido. E eu acho muito legal que eu me tornei palestrante, eu sou um cara introvertido, sou totalmente adaptado ao que eu faço hoje em dia, mas é muito em função do que compartilhar minha vivência e experiência no esporte, os feedbacks das pessoas é algo que me surpreendeu. Por isso que eu quis investir muito nisso. E eu acho que essa é a minha missão hoje, né? De compartilhar minha vivência, experiência. Fui um privilegiado. Tem alguém que está citando o Ayrton Senna aqui. Eu tenho um capacete do Ayrton Senna aqui em casa, que sim, esse cara é uma inspiração para tudo, para ser empreendedor, para ser esportista, para ser um ser humano também. E até, mestre, quero até emendar aí com uma pergunta a respeito do Instituto, né? Você é o criador desse Instituto, você está proporcionando para pessoas que querem ser empreendedores de forma gratuita, né? De forma gratuita, acesso a muito conhecimento
Que é esse o objetivo, né, mestre, do Instituto Pois Êxito. é, como eu estava dizendo, inclusive as pessoas estão perguntando aqui por perguntas, como é que faz para ter acesso aos cursos. Esse foi o Instituto Êxito foi fruto de um propósito, né? Um propósito de vida nosso, porque viver com propósito é viver de verdade, né? Já dizia o sábio que viver sem propósito é apenas existir, é sobreviver. Então a gente tem que viver sempre com propósito de vida. E como é que a gente descobre os nossos propósitos? Sabendo quais são os nossos dons, aquilo que a gente é bom. O que a gente é bom e gosta de fazer? Você descobre quais são suas habilidades inatas, quais são suas habilidades que você já nasceu com elas e as habilidades que você adquiriu, né, ao longo de sua vida. Então, quando você descobre o seu dom, você descobre o seu propósito. E eu descobri, depois de trabalhar muito, de conquistar alguma coisa em minha vida, graças à educação e graças ao empreendedorismo, graças ao trabalho e graças à resiliência, que a gente precisa ajudar as pessoas. E aí a gente criou, eu e mais 34 empreendedores, o ano passado, 22 de maio, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, para ajudar as pessoas a empreender. Eu sou bom em empreender, isso é um dom mesmo, eu tenho um dom de empreender. Eu descobri isso, até que escrevi um livro chamado A Arte de Empreender. Olha aí, exatamente, eu dei para você a arte de empreender. Como eu sou bom em empreender, por que não passar para as pessoas as técnicas, as habilidades socioemocionais, as habilidades técnicas, para que essas pessoas possam empreender inicialmente na vida e depois nos negócios e ter sucesso e prosperidade, possa fazer dessas pessoas para terem vida melhor. Foi aí que a gente teve a ideia de criar e vamos ajudar através de muitos cursos, de mentorias, de vídeos inspiracionais, através de Fantástico. palestras. Estamos criando também uma aceleradora de startups, estamos criando também um sistema de crédito para a gente ajudar alguns microempreendedores. Enfim, esse é o objetivo. Aqueles que já são empreendedores que queiram se associar ao Instituto, basta entrar no site www.institutoexito.com.br. E aqueles que não são empreendedores e querem ter acesso aos nossos produtos, às nossas mentorias, aos nossos cursos, vídeos inspiracionais, palestras e por aí vai, pode entrar no site também, que é tudo de graça lá. Nós, eu, Belete, mas todos os sócios, mais de 450, vamos chegar a milhares de sócios, se Deus quiser. Temos o maior gosto, o maior carinho, o maior amor em estar podendo colaborar. Esse é o nosso objetivo de estar aqui, trocando ideias para poder informar as pessoas como sobreviver. É o empreendedorismo de sobrevivência. Mas eu queria, a gente tem pouco tempo já agora, nós temos 14 minutos. Você falou sobre trabalho. Eu queria falar um pouco sobre trabalho. Você disse que trabalhou muito. Tem aqui trabalho e preparo, né? Já dizia Sêneca que a preparação é 50% da vitória, né? A força de vontade é mais 50%, a preparação já é 50% da vitória. Quando você se prepara, isso já vem desde a época de Sêneca. E o trabalho árduo e extenuante é mais o restante. A vontade e o trabalho para chegar lá é mais o restante. Eu quero dizer que eu sempre trabalhei muito na minha vida. Até hoje, eu trabalho cerca de 12 horas por dia, né? Ainda? 12 horas? Média, 12. E agora muito mestre? mais, porque a gente começa de manhã fazendo as audiências, as teleconferências, vai até 10 da noite. Tá. Mas sempre, média 10, 12 horas por dia. Porque o trabalho enaltece o homem, né? Engrandece a alma e enriquece o bolso, né? O trabalho enaltece o homem, engrandece a alma e enriquece o bolso. E não podemos nos esquecer de que trabalhar duro por algo que acredita, né, chama-se propósito. Eu acabei de falar nisso agora mesmo. Quando é feito com alegria, jamais deixará o ser humano cansado. O ócio, entretanto, poderá levá-lo à exaustão. Logo, amigos, trabalhar duro por algo que não acreditamos chama-se estresse. Pois, como frisou Facundo Cabral, né, eu quero citar aqui uma frase dele: quem não ama o seu trabalho, ainda que trabalhe todos os dias, é um desocupado. É interessante. Caramba. Isso, né? E já dizia Khalil Gibran que trabalho é amor tornado visível. Todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor, a não ser que haja propósito. Pois é. Então, como eu estava dizendo, eu sempre trabalhei muito minha vida, trabalho até hoje, e isso que me dá energia para continuar empreendendo, porque eu costumo dizer que estou começando a minha vida empreendedora agora, né? Já dizia
já dizia o velho dito que se você não matar um leão por dia amanhã serão 2. E se não matar, depois da manhã serão 3, né? Então você tem que matar todos os dias um leão para poder chegar ao sucesso e à prosperidade, né? Agora, o homem que trabalha somente pelo salário que recebe não merece ser pago pelo que faz, já dizia Abraham Lincoln. Você tem que trabalhar porque gosta daquilo que gosta, para criar coisas, para criar projetos, para transformações em realidade, não pensando naquele saláriozinho no final do mês. O salário tem que ser apenas um fim, não um meio. O meio tem que ser o trabalho, tem que ser o objetivo, tem que ser a aspiração. Isso é que a gente tem que fazer. Pois é, amigo, estamos chegando ao fim, né? A gente tem mais 5 minutos. Boa. Aí eu queria que você passasse aí quais são suas mensagens finais aí para... que depois eu até fiz uma mensagem bem legal aqui que eu quero falar para os nossos participantes também. Qual é a sua mensagem que você quer passar para o pessoal? Devido ao momento, as coisas estão complicadas, né? Para muita gente. E entender isso faz parte do processo para chegar ao sucesso. Enfrentar esses momentos, mas nunca desistir do sonho, né? Investir o seu tempo para buscar conhecimento. Você está em casa, que está com a sua família, buscar inovar, buscar evoluir a nível de conhecimento. É impressionante como tem dificuldade em qualquer área. Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã para ir treinar, porque eu sei que eu não quero acordar todos os dias às 6 horas da manhã para ir treinar. Mas eu treino a disciplina de entender que é necessário passar por dificuldades para te chegar a alcançar o sucesso. O acordar mais cedo, o se alimentar bem, o estudar, o ler, o se informar, buscar recursos para que você possa, no seu trabalho, na sua área, ter mais possibilidade de alcançar o sucesso. Porque a crise acaba virando um combustível para tudo isso. E você tem que encarar isso. Não relaxar, não deixar passar. Não, encara a pressão, encara a crise de frente e usa como arma para enfrentar tudo isso o seu conhecimento, a sua dedicação, o seu comprometimento com aquilo que você busca fazer para chegar ao sucesso, independente de qual área for. A minha era no futebol, agora é como palestrante, como embaixador ou como empreendedor. Se eu conseguir chegar a fazer sucesso por esse caminho, tenho certeza que também o pessoal daí pode conseguir, mestre. Pois é, mas antes de eu passar a minha mensagem final, você acha que nessa crise de saúde podem surgir oportunidades e tem como aproveitar, Belete? Tem que ser criativo. Nessa área você tem que ser criativo, ver o que está acontecendo, entender o ambiente, se inspirar em alguém que está fazendo algo bom, algo que está fazendo sucesso, e você, dentro da sua vivência e experiência que você teve até chegar hoje em dia, seus estudos, seus trabalhos, seus fracassos, seus sucessos, em cima de tudo isso, tentar criar algo, sim, que é possível. Eu, por exemplo, fiz isso, estou fazendo isso, e acho que é um bom caminho para o cara que quer empreender e quer fazer sucesso. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando ao fim, mas antes eu fiz uma mensagem para vocês aqui que eu queria passar. Queria lembrar que ao final da live eu vou publicar a live no feed e os melhores comentários vão ganhar um livro desse. Boa. Inclusive, nem mandei ainda, selecionei os livros da live de ontem, que foi o livro de ontem, foi o último livro, Inovação em uma Sociedade Disruptiva, mas vai ser feito hoje à tarde e hoje vai ser esse, Transformando Sonhos em Realidade. Como você sonhar e transformar seu sonho num projeto de vida e depois, com muita luta, transformar em realidade. Então, se liga aí que... Quero lembrar também que aqueles que queiram se associar ao Instituto Êxito tem diversos tipos de sócios. Você pode ser sócio conselheiro, sócio colaborador, sócio contribuinte, sócio honorário, desde que tenha disponibilidade para colaborar e ajudar as pessoas com conteúdo, com mentoria, com palestras, com orientações. Esse é o objetivo nosso. A gente quer que os sócios venham para o Instituto para poder ajudar as pessoas. Queria lembrar também que o objetivo dessas lives é colaborar com as pessoas, com os empreendedores, tentar passar algumas lições de vida, lições daquelas pessoas que já passaram por dificuldades, mas que conseguiram chegar lá. E no dia 28 de junho nós vamos ter um seminário online, que vai ser 28 pela manhã, com alguns empreendedores sócios do Instituto Êxito,
tipo João Apolinário da Polishop, Zé Roberto Opa. Marques, eu estarei lá, Carol Paiva e outros palestrantes, onde nós faremos uma Renate sobre o empreendedorismo de sobrevivência. Aquelas pessoas que querem ter acesso aos nossos cursos, não se acanhem, é de graça, mentorias de graça. Basta entrar no site e solicitar o seu mentor. Aproveita aí e já pega o Belete como mentor. Certo? Tamo aí. Você já cadastrou, Belete? No Eu tentei essa semana, tô apanhando um pouquinho lá do mas é com o tempo, eu também sou meio neófito digital. Mas eu vou conseguir. E agora, pessoal, fiz uma mensagem aqui para vocês sobre palavras. Né? Eu queria passar isso para vocês, que eu estava lendo ultimamente, e a gente, às vezes, se perde pela boca, pelo que fala. Né? Eu falei, vou escrever uma mensagem aqui para passar para o pessoal sobre a importância das palavras, ou cuidado com as palavras. Tem que ter cuidado com as palavras. As palavras são a mais potente droga usada pela humanidade. E assim como a flecha lançada, uma vez falada, torna-se irrevogável. Muitas palavras não indicam elevada sabedoria. Se você precisa de muitas palavras para dizer o que pensa, pense mais um pouco. Veja que interessante. Se você precisa de muitas palavras para dizer o que pensa, pense mais um pouco. O mais valioso de todos os talentos é aquela de nunca usar duas palavras quando uma basta. Não use duas palavras quando uma basta. Já dizia o Padre Vieira que para falar aos ventos bastam palavras. Para falar ao coração são necessárias obras. Pois palavras sem obras são tiros sem balas. Haja vista que o pregar que é falar faz-se com a boca, o semear faz-se com a mão. Logo, meus amigos, quando falares, cuide para que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio, pois às vezes é bom dizer sem falar e muito melhor falar sem dizer. Já que há coisas que melhor se dizem calando, há coisas que melhor se dizem calando. E o não dito grita muito mais alto do que o dito, visto que é possível gritar bem alto em voz baixa. Vê que interessante, Belete. É possível gritar bem alto em voz baixa. Muitas vezes o silêncio é a coisa mais inteligente que o ser humano pode ouvir, tendo em vista que o silêncio jamais tem contas a pagar e confere um traço de nobreza. Já dizia Plutarco, né? que o silêncio confere um traço de nobreza e também nele existe uma energia incomensurável. Duas atitudes indicam fraqueza. Calar quando é preciso falar e falar quando devemos calar. Lembre-se que uma palavra vale uma moeda, mas o silêncio vale duas. Logo, amigos, tenta cativar por aquilo que teu silêncio contém. É Fernando Pessoa que dizia isso. Dado que aprender a ouvir, ainda que sem concordar, insere-se no rol das grandes virtudes humanas. Por fim, meus amigos, arrependi-me muitas vezes de ter falado, mas nunca de ter me calado. Logo, ame o silêncio largo e lento, porque ele é a voz mais verdadeira do sentimento e a expressão mais alta da emoção. E não esqueça os ensinamentos de Rubem Alves, quando enfatizou que sempre vejo anunciados cursos de oratória. Todo mundo quer aprender a falar. Nunca vi anunciado cursos de escutatória. Ninguém quer aprender a ouvir. Portanto, a palavra é muito poderosa, mas o silêncio também é poderoso. Aprenda a ouvir, por isso que a gente tem dois ouvidos e apenas uma boca. Um beijo no coração, muito obrigado, Belete. E sensacional, mestre. Amanhã vamos ter Pyong Lee aqui na nossa live. Ele vai passar muitos ensinamentos aqui. Abraço. Abraço.